Boa noite a você, boa noite a você que está conosco, acompanhando aqui na igreja, boa noite a você que está nos acompanhando também na transmissão. Que bom que você escolheu este momento para estarmos juntos, louvando e conhecendo um pouco mais da Palavra de Deus, amém? Que bom que nesse final de semana você reservou possivelmente ontem o dia para poder louvar e engrandecer o nome de Deus como o dia santo do Senhor. E se você, ao escutar essa frase, fala assim, mas como assim? Não fique acanhado. Você pode colocar aí também, eu quero conhecer mais. Se você tem alguma dúvida bíblica também, você pode colocar aí nos comentários, e nós entraremos em contato com você para estudarmos a palavra de Deus junto com você e também online, tá? Durante a nossa fala aqui, nós, assim como o Tiago já comentou, vai passar para você ali, falando que você pode deixar o seu pedido de oração. Então coloque o seu pedido de oração, você que tem um pedido de oração, coloque no comentário aí, e nós iremos no final orar por você e por todos os pedidos que foram colocados ali, assim como também já chegou alguns pedidos aqui na igreja, tá ok? Hoje nós iremos conversar um pouco sobre, o tema é entrevista com Deus. Você já pensou em ter uma entrevista com Deus? Já parou para pensar na possibilidade de que de repente um anjo chegasse para você e falasse assim, olha, estou vindo aqui, amando de Deus, porque Ele reservou 1 hora de entrevista, você pode fazer qualquer tipo de pergunta para Deus e Deus vai te responder. Já pensou nisso? Você já pensou em quais seriam as perguntas que você iria fazer para o próprio Deus? Talvez você, ao receber essa mensagem do anjo, assim como eu, quando eu me deparei com essa pergunta, eu sentei e comecei a escrever algumas perguntas que eu gostaria de fazer diretamente para Deus. Eu não sei em qual a situação da sua vida neste momento, mas tenho certeza que, se boa ou em dificuldade, nós sempre temos questionamentos, nós sempre temos perguntas, nós sempre temos algo a questionar, algo a perguntar para Deus. E hoje nós iremos falar sobre uma das perguntas, só que nessa noite nós iremos ver uma pergunta que Deus fez, o próprio Deus, o Filho de Deus, Jesus Cristo, fez para o homem. E nós sabemos que quando nós lemos a palavra de Deus, folhamos a palavra de Deus, passamos a estudar um pouco mais da palavra de Deus, nós vemos que Deus fez poucas perguntas em todo o enredo bíblico. Mas quando Ele para fazer uma pergunta, essa pergunta cabe para quem Ele fez naquela época e para nós também. A aplicação dela vale para nós hoje também. Portanto, o tema é entrevista com Deus e a pergunta é: quem você diz que eu sou? Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus em Mateus. Mateus capítulo 16. Pegue aí a sua Bíblia, abra aí a sua Bíblia em Mateus capítulo 16, e nós vamos ler do versículo 13 até o versículo 17, ok? Mateus capítulo 16, versículo 13 até o 17. Se você que está em casa, está nos acompanhando, você pode pegar a sua Bíblia e nós vamos lê-la juntos. Hoje nós vamos ler vários textos, ok? Então, Mateus capítulo 16, versículo 13 até o versículo 17. Podemos ler então? Mas antes de nós lermos, eu quero convidar você a orar. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos e juntos nós iremos orar ao Senhor pedindo a direção do Espírito Santo. Mateus capítulo 16, versículo 13 a 17.
Diz assim, vamos orar? Querido Deus, nós queremos neste momento colocar em Tuas mãos poderosas a nossa mente e o nosso coração. Nós estamos com a Tua palavra aberta e queremos lhe pedir, Senhor, que neste momento a Tua palavra, Senhor, possa ser transformadora no nosso conhecimento e também na nossa vida. Ao nós lermos, Senhor, a Tua palavra, que tem o mesmo poder, Senhor, o mesmo poder que foi quando o Senhor disse, haja luz e tudo passou a existir, nós queremos lhe suplicar também este poder ao nós lermos a Tua palavra. Que a Tua palavra gere em nós, Senhor, vida e vida abundante. E nos traga conhecimento através da ação do Espírito Santo sobre a nossa mente e sobre o nosso coração. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Eu vou ler aqui na minha versão transformadora. É o único texto que eu vou ler nessa versão. Os demais textos nós iremos passar no telão para você, tá ok? Então, Mateus capítulo 16, versículo 13 até o versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 13. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, qual foi a pergunta? Quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Versículo 14, eles responderam, alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias e outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Versículo 16, Simão Pedro respondeu, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse, que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi meu Pai no céu quem lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só. Agora eu lhe digo. Vamos parar aqui e depois a gente continua. Você consegue imaginar essa cena? Assim como, não sei se você, mas quando eu leio a palavra de Deus, eu viajo na maionese. Eu viajo realmente. Você consegue imaginar Jesus com seus amigos, discípulos ali ao redor? E Jesus então está olhando para as pessoas que estão seguindo eles, e Jesus talvez coloque a mão no queixo, olhe para os discípulos, respira fundo e fala, o que as pessoas estão falando de mim? Quem que elas estão falando que eu sou? E daí talvez os discípulos olhassem um para o outro ali e tal, para saber quem queria responder e tudo mais. Daí um começou, algumas pessoas estão falando que o Senhor é o João Batista, algumas pessoas estão falando que o Senhor é Jeremias, ou então algum profeta antigo e tudo mais. Aí Jesus então, talvez olha para o chão e dá aquele momento de reflexão nos discípulos, talvez na cabeça dos discípulos estivessem passando assim, por que será que Jesus está fazendo essa pergunta? Por que será que ele está questionando isso? Será que Jesus está preocupado com o que as pessoas estão falando? Será que Jesus é semelhante a nós que nos preocupamos quando alguém fala alguma coisa da gente? Aí então, eu lembro bem do pastor Wellington Vedovelo, que foi nosso pastor distrital, hoje editor na Casa Publicadora. E daí eu lembro que quando a gente chegava para ele e perguntava, pastor, e aí pastor, tudo bem? E ele falava, rapaz, daquele jeito, estou na boca do povo, mas nas mãos de Deus. E realmente é isso, né? Quer você queira, quer não, as pessoas vão comentar.
Mas o mais importante é você estar nas mãos de Deus, não é verdade? Aí então, voltando àquela cena ali, Jesus pega, olha agora no fundo dos olhos daqueles seus amigos, os discípulos, e fala: e para vocês, quem eu sou? Quem eu sou para você? Jesus pergunta para você nessa noite: quem eu sou para você? E o interessante é que quando a situação em que Jesus estava fazendo essa pergunta, era que ele estava ali na região, em Cesareia de Filipe, na região de Cesareia de Filipe, e nessa região de Cesareia de Filipe, segundo estudos arqueológicos que foram feitos, ali tinham mais de 14 templos de ídolos, a ídolos. Tinha um templo que foi feito para César, tinha um templo que foi feito, vários templos que tinham, era para Baal. Alguns faziam sacrifícios de pessoas, inclusive ali. Com esse contexto, Jesus olha e pergunta: o que as pessoas estão falando? E depois, para você, quem eu sou para você? Foi feita uma pesquisa recente, na verdade não é tão recente assim, foi em 2013. Em 2013 foi feita uma pesquisa, e aonde foram perguntados quais seriam as pessoas mais influentes que nós teríamos aqui no Brasil, ou que recebêssemos então influência de pessoas de fora do país. E a pessoa mais influente mencionada nessa pesquisa foi alguém que nós conhecemos muito bem, que é o apresentador Silvio Santos. Silvio Santos foi a pessoa mais mencionada, e foi falado que ele é a pessoa mais influente que nós temos então no Brasil. Depois então foi falado e foi mencionado Bill Gates. O Bill Gates foi mencionado. O Bill Gates foi falado que ele é a pessoa, uma das pessoas mais influentes que se tem no Brasil. Olha só que interessante. A terceira pessoa foi então o ex-presidente Lula. E então a quarta pessoa, só a quarta pessoa, foi então Jesus. Jesus foi colocado em quarto. Depois logo veio então Eike Batista, e depois de Eike Batista veio a atriz Angelina Jolie, pelas suas atividades diversas. Aí depois então veio em 10º lugar o Pelé. Olha só, mas eu digo para você uma coisa, sendo aí Jesus o quarto, Jesus nem deveria estar nessa lista. Mas como assim, olha? Como assim? Porque Jesus, ele não é um ser influente, como essas pessoas mencionadas aí. Jesus, ele é o Senhor, ele é o Salvador, ele é o Deus Criador de todas as coisas. Será que nós temos a Jesus simplesmente como uma pessoa que é de influência? Tem um autor chamado John Stott, e ele falou uma frase fantástica, e essa frase que ele falou: somos cristãos piquemeus, porque temos um Deus piquemeu. Será que é assim também? Será que nós vivemos um cristianismo pequeno? Uma experiência com Deus pequena? Porque para nós Deus também é pequeno? Qual tem sido o Deus para você? Qual tem sido o Jesus para a sua vida? Talvez o seu Jesus seja esse, um Jesus mais moderno, né? Um Jesus mais punk, talvez esse possa ser o seu Jesus mais companheiro, mano, talvez. Será que esse é o seu Jesus? Será que esse se identifica melhor com você, se encaixa melhor à sua realidade? Será que
o Jesus que você tem é um Jesus mais afrodescendente? Será que é isso? Será que o seu Jesus é um Jesus mais hollywoodiano, com olhos claros e tudo mais? Será que o seu Jesus, então, talvez seja um Jesus mais sério, um pouco mais carrancudo, sem muito sorriso? Como tem sido o seu Jesus? Ou se o seu Jesus é hiper alegre, né? Hiper feliz, como que é o seu Jesus? Qual que é o Jesus que se encaixa melhor na sua experiência de vida? Qual é o Jesus que se encaixa melhor no seu estilo de vida? Tem um autor chamado C.S. Lewis. Ele era um agnóstico e ele escreveu um texto que eu gostaria que você me acompanhasse nessa leitura sobre Jesus. Ele fala assim: essa é uma coisa que não devemos dizer. Um homem que fosse somente um homem e dissesse as coisas que Jesus disse, não seria um grande mestre da moral, seria sim um lunático, do mesmo grau de alguém que pretendesse ser um ovo cozido. Você já ouviu alguém falando, eu vou ser um ovo cozido? Ou o diabo em pessoa. Faça então sua escolha. Ou não passa de um louco, ou coisa pior. Você pode querer silenciar ele, cuspir e matar, como a um demônio, ou prostrar-se aos seus pés e chamá-lo de Senhor e Deus, mas que ninguém venha dizer que era um mestre humano, pois ele não deixou essa opção. Essa opção ele não deixou. Se você for analisar todos os ensinamentos que Jesus deixou, realmente as pessoas iriam parar e falar assim: esse é doido. Esse é doido. Quando fala assim de perdão, não, é 70 vezes 7. Mas como? Se você vai lá nas leis mosaicas, a maneira de se tratar é de outra forma. Contraditório, adultério. Que loucura! Mas no final aí tem essa frase: que ninguém fale, deixe claro que ele era um mestre humano. Realmente isso ele não foi. Foi mais do que isso. Sabe por quê? Porque Deus deseja que você tenha uma revelação espiritual ao conhecer Jesus. Deus deseja que você tenha um certo discernimento sobre quem Ele enviou para representar a Ele. A quem Deus o Pai enviou para exercer o papel de Salvador de toda a humanidade. Olha só, Mateus capítulo 16, versículo 17, nós acabamos de ver. O próprio Jesus fala assim: feliz é você, Simão. Feliz é você, Simão, porque não foi a carne e sangue que te revelaram, mas o meu Pai. Através do Espírito Santo, Deus influenciou ali Pedro, que Pedro pegou e falou isso, falando: olha, o Senhor não é um profeta, é o próprio Filho de Deus. Mas afinal de contas, quem eu sou para você? É a pergunta de Jesus. Quem eu sou? 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, diz assim: quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhe são loucura. Pois lhe são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas não são discernidas, espiritualmente.
Ou seja, para nós compreendermos quem Jesus foi e quem Jesus é para mim e para você, é somente através da ação do Espírito Santo e da leitura da palavra de Deus. É assim que funciona. A revelação do próprio Pai é Cristo Jesus. Cristo Jesus, ele é essa revelação, essa demonstração do próprio Pai. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 15 e 16, fala assim: mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Mas como assim a mente de Cristo? É porque os ensinamentos de Cristo Jesus trazem ensinamentos para a vida através da ação do Espírito Santo na nossa mente. Quando nós pegamos a palavra de Deus e começamos a ler a palavra de Deus diariamente com coração e humildade e com súplicas pedindo para que Ele possa revelar para nós quem é Cristo Jesus, quem é Cristo Jesus para cada um de nós, quem é o Cristo, as coisas são discernidas espiritualmente. E daí nós ganhamos então o que? A mente de Cristo, o conhecimento de Cristo Jesus. Por acaso você já invejou o Jesus de alguém? Já teve inveja do Jesus de alguém? Como assim? Olha, não pode nem ter inveja, é pecado inveja. É verdade, é pecado. Mas olha, eu digo para você que talvez você já tenha passado por isso. Ter invejado a experiência que aquela pessoa tinha com Jesus. Já teve isso? Aquele convívio, talvez uma amiga, um amigo, talvez um pastor, o relacionamento que ele ou que ela tinha ou tem com Jesus, e você fala: nossa, que gostoso, que gostoso. Eu lembro muito do pastor Venefrides, e quando a gente sentava para poder conversar, a nossa mente ia longe, a gente abria a palavra, a gente lia a palavra e tudo mais. Sabe, Jesus, o Jesus de outra pessoa pode ser o seu Jesus, mas não que você vai pegar o Jesus da outra pessoa, mas você vai criar isso. Não é como se fosse uma bolsa, não é como se fosse uma bolsa, que você tira da bolsa aquilo que você quer, mas é como você pode buscar e criar esse Jesus constantemente. Você vai encontrar lá esse Jesus. 1 João capítulo 1, versículo 14, olha só o que fala: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, vimos a sua glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Este é o Jesus que João também conheceu, e que João agora está revelando para nós. Aquele que é a palavra, que se tornou-se carne entre nós, e quando o momento em que Ele estava vivendo conosco, nós passamos a ver a glória de Deus o Pai, do unigênito. Conta-se a história, se eu não estou enganado, eu li essa história do autor Philip Yancey, aonde ele fala que ele tinha um aquário pequeno, e lá tinham dois peixes dentro desse aquário, e todos os dias ele ia lá e colocava então a comidinha para o peixe, mas o peixe, ele não comia a comida naquele momento, e ele ia lá e batia no vidro, e não se faz isso, o peixe se assusta com isso, e ele batia no vidro tipo: ô peixinho, come aí, ô peixinho, come aí. Aí ele ficou pensando como que eu poderia fazer para poder mostrar que a comida está ali. Não tinha.
e ele chegou a uma conclusão, que ele só poderia passar essa informação, se ele se tornasse um peixe. Mas ele não pode se tornar um peixe. Mas o que foi que Jesus fez? Ele se tornou um ser humano, para comunicar para nós quem é, para revelar para nós quem é o real, o verdadeiro Deus, o Deus amoroso, o Deus criador, o Deus redentor. É através de Cristo Jesus. São João capítulo 5, versículo 39 e versículo 40 dizem: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna, e são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. E essa é a verdade. Através do conhecimento da palavra de Deus, nós conhecemos quem? A Cristo Jesus. E os fariseus naquela época queriam conhecer mais a Deus, mas não queriam a Cristo Jesus. Portanto, conhecer a Jesus, querido, é uma revelação espiritual. É espiritual. Você precisa conhecer a Cristo através do conhecimento da palavra de Deus e da ação do Espírito Santo sobre a sua mente e sobre o seu coração. Sabe uma outra coisa que Deus deseja? Deus deseja que você reconheça a Jesus como o seu Salvador. Você precisa reconhecer a Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, para que então você possa buscar e gozar essa vida eterna que Ele está disposto a dar para você e para mim. João também, versículo 14, versículo de 1 a 6, é um verso muito conhecido de nós, e fala assim: não se turbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim, na casa de meu Pai há muitos aposentos, se não fosse assim, eu lhe teria dito, vou preparar-lhes lugar, e se eu for e lhe preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou? Está aí uma outra pergunta de Jesus. Você conhece o caminho para onde Jesus foi? Você conhece? Aí disse então Tomé: Senhor, não sabemos para onde o Senhor vai. Não sabemos. Como então podemos saber o caminho? Jesus então olhou para Tomé e falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Esta é a declaração de Cristo Jesus para você. Eu não sei em que estado da sua vida você se encontra, em como você se encontra, e eu não sei como você veio parar aqui também nessa transmissão. Talvez você passou aí zapeando, ou talvez uma mensagem, uma notificação, talvez algum amigo enviou para você esse link, mas Jesus está falando para você: filho, filha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu não sou o caminho que as pessoas estão apontando por aí. Eu não sou o caminho aonde as pessoas apontam e falam: olha, você deve ir por ali. Não. Jesus está disposto a pegar você pelas mãos e ir com você neste caminho até o fim, que é o retorno dele nas nuvens dos céus. Jesus, ele é o próprio caminho. Quando você estuda a palavra de Deus, você encontra que em Jesus há o caminho. Em Jesus existe o caminho. Jesus também falou que ele era o quê? Eu sou o caminho e ele é a verdade. Jesus, ele é a própria verdade. Mas que verdade? Hoje o mundo é todo relativo, depende, vamos ver. Temos que analisar todos os lados. Queridos, a palavra de Deus é clara. Assim como Jesus pega você pelas mãos
e conduz você pelo caminho, você e Ele também, no caminho, desse andar o caminho, que é Ele mesmo, Ele revela a verdade, pois quem a verdade é que te liberta. Conhecer a verdade, conhecer a palavra, que Ele é a palavra, é quem te dá a liberdade para ter uma vida melhor, uma vida mais segura, uma vida cheia de esperanças, uma vida cheia de momentos alegres, uma vida onde pode te satisfazer, porque Ele é a verdade. Está na bolsa, pega na bolsa. Além disso, Jesus também, Ele revela a sua verdade. Qual é a sua verdade? Muitas vezes nós estamos caminhando em caminhos em que para nós parece ser verdade, mas Jesus, Ele traz luz da real verdade. Essa é a verdade. Sabe, não sei se você tem uma experiência, já viveu no campo e tudo mais, mas você sabe que quando a vaca, o boi, ele pastam num campo aberto e tudo mais, ele faz trilhas, e essas trilhas, eles andam sempre por essa mesma trilha. Quando chegou no final do dia, eles precisam voltar, aí eles pegam sempre o mesmo caminho, e no outro dia, logo com o sol amanhecendo, eles andam no mesmo caminho, em busca de pasto. Talvez você esteja andando na mesma trilha que todo mundo. Talvez seja esse o seu erro. Alguém abriu talvez esse caminho, o chão já está pisado de tanto passar por ali, mas Jesus não passou por ali. Jesus, Ele vem para a sua vida para trazer a verdade, e quando nós escutamos a verdade, às vezes a verdade que Jesus fala para nós não é tão agradável, mas a verdade tem que ser dita. Mas Jesus não pega a verdade e joga na sua cara, mas Jesus, com todo amor e cuidado e carinho, mostra a verdade, mas cuida de você. É por isso que Ele falou: eu sou o caminho e a verdade. E a terceira coisa fala que Ele é a vida, e a vida que Jesus está oferecendo para você é uma vida de abundância. Nossa, eu vou viver rico, eu vou ter muita coisa. Não, não é essa a verdade, e não é esse caminho, e muito menos essa a vida que Jesus quer lhe dar. Você pode até ter, mas não é esse o essencial. A vida que Jesus está querendo lhe oferecer é a vida eterna, a vida eterna onde você vai viver para todo o sempre, para toda a eternidade. Mas Orion, coronavírus, tanta coisa, é isso que é a vida que Jesus quer lhe dar? Filho, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às tempestades da vida, Jesus está ao seu lado, lhe dando força, coragem para enfrentar todos os desafios. E mesmo que um dia você venha a fechar os olhos, ou alguém próximo a você venha a fechar os olhos, Jesus está lhe dando a certeza, a verdade, o caminho, que em breve Ele vai voltar. E quando soar a trombeta de prata, aqueles que permaneceram fiéis em Cristo Jesus, que amaram a Jesus de todo o seu coração, com todo o seu entendimento, que obedeceram às suas ordenanças, eles vão ressuscitar para a glória eterna. Amém? É isso, é esse o estilo de vida. Não é o estilo de vida que as pessoas estão falando por aí, mas é o estilo de vida do próprio Cristo, da própria eternidade. É essa vida que Jesus quer lhe oferecer. Por isso que Ele é o Senhor
Ele está se colocando à sua disposição como o Senhor da sua vida. Sabe, tem muita gente. Existe um vídeo na internet, eu não trouxe ele hoje, mas você pode procurar aí no YouTube, não agora, depois, tá bom? Aonde você pode colocar assim, o que as pessoas pensam sobre Deus, o que as pessoas pensam sobre Jesus, o que as pessoas pensam sobre a igreja, e você vai ver pessoas de várias idades falando, e vários pontos falando. Alguns chegam ao ponto de falar assim: a história de Jesus é apenas um mito. Tem uma pessoa que fala assim, que a religião é apenas uma droga para enganar as pessoas. Tem outra pessoa que fala assim: eu não acredito nessa verdade que é Jesus. A verdade para mim é justamente aquilo que eu estou vivendo e eu posso tocar e fazer. Talvez seja essa também o seu questionamento. Talvez seja essa algumas das perguntas que você gostaria de colocar naquela listinha no começo e questionar o próprio Deus. Mas como também tem pessoas que falam assim: Jesus é tudo para mim. Sabe por que isso acontece? Por causa do pecado. Paulo fala em Romanos capítulo 6, versículo 23, e diz assim: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. É isso, queridos. A salvação está em Cristo Jesus, a vida eterna está em Cristo Jesus. Eu não vou dar ênfase simplesmente no fato do pecado, da morte, porque isso é real. Eu e você sentimos isso e estamos vivendo essa experiência, mas a experiência que nós precisamos nos apegar e que está escrito na palavra de Deus, a própria palavra de Deus fala que é em Cristo Jesus que nós podemos herdar a vida eterna, é em Cristo Jesus que nós podemos ser salvos, pois todos somos pecadores. Romanos capítulo 3, versículo 23, diz assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Eu e você somos pecadores, eu e você estamos realmente vivendo uma vida em pecado, enquanto estamos vivendo essa vida ainda aqui na terra, ainda lutamos com o pecado. Mas quando você reconhece que é um pecador, quando você reconhece que precisa de alguém para lhe salvar, faz toda a diferença Cristo Jesus. Cristo Jesus veio para fazer esta diferença. Tiago capítulo 2, versículo 10 diz assim: pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Ou seja, nós estamos vivendo uma vida de pecado, por mais que nós tentamos e lutamos para poder não pecar, nós vivemos em pecado. Nós vivemos em pecado. Aí você fala: não tem então esperança. Não tem esperança. Efésios capítulo 2, versículo 4 e 5 diz assim: todavia, entretanto, Deus, ou seja, condiciona. Deus está dando uma oportunidade, uma brecha. Deus, que é rico em misericórdia, e pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida, juntamente com quem? Com Cristo. Quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. É assim. O processo de salvação para você e para mim é Cristo Jesus. Mas então o que eu preciso fazer? Aceita Jesus como seu Senhor, aceita Jesus como seu Salvador,
aceita o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário como suficiente para limpar o pecado de sua vida todos os dias, porque a salvação, ela é de graça, porque Jesus já pagou. Mas o Alisson não falou que era de graça? Sim, é de graça para nós, porque Cristo já pagou na cruz do Calvário o preço. Qual que era o preço? Morte, e morte de cruz. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 e 19, diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, ou seja, portanto, se eu e você aceitarmos o sacrifício de Jesus como nosso Salvador, nos tornamos o quê? É nova criação, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiando a mensagem da reconciliação. Sabe o que foi que Jesus falou? Sabe o que foi que Jesus fez? Sabe o que foi que Deus o Pai fez? Adão e Eva pecaram, toda a humanidade pecou, todos são destituídos da glória de Deus, da presença de Deus, estamos longe. Isaías fala que as nossas transgressões são como um muro de separação entre Deus e nós. Mas quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, quando nós aceitamos a cruz de Cristo como o preço pago por Cristo Jesus, e aceitamos que Ele cumpriu todas as coisas por amor a cada um de nós, então essa graça, este presente vem nos reconciliar. Jesus veio e nos reconcilia, nos liga novamente. Isso que é religião, porque religião é religar. E além de nos religar a Deus o Pai, Jesus sendo nosso intermediário, sendo a ponte entre nós e Deus, ainda ele fala no final, que nós herdamos a mensagem da reconciliação, ou seja, sabe aquele caminho que nós andamos com Jesus? Sabe aqueles momentos de verdade que Jesus fala conosco, que nos mostra a verdade? Sabe aquela vida, aquele estilo de vida que é Cristo Jesus, que Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida? Jesus está falando, olha, viva desta maneira, que você vivendo desta maneira, você vai mostrar para as outras pessoas a salvação, reconciliação, o ministério da reconciliação, e isso é para você, e isso é para mim. Sabe o que mais Deus deseja? Deus deseja que você torne Ele, Jesus, como o Senhor. Efésios capítulo 2, versículo 9 a 12 diz assim: por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Deus deseja que coloquemos Cristo Jesus no trono do nosso viver. Em primeiro lugar. Eu lembro, algumas semanas atrás, estudando a lição do primários,
com a minha filha. E lá tinha o verso onde falava que Jesus tinha que ocupar o trono do nosso viver, o primeiro lugar da nossa vida. E daí então, contava ali a história, e no final eu perguntei para ela: filha, você entendeu que temos que colocar Jesus como o primeiro na nossa vida? Você entendeu? Ela falou: sim, eu entendi. Aí eu fui um pouco mais além, né? Mas como que você entendeu isso? Aí é dentro da esfera dela, dentro da vivência dela, ela colocou: pai, eu primeiro tenho que buscar a Jesus antes de pegar o celular. Porque é a coisa que ela ganhou nesse ano e ela gosta de mexer no celular. Ela reconheceu que ela precisa colocar Jesus antes de pegar no celular. Hoje, esse aparelhinho tem ocupado o coração de muitos e tirado Jesus do trono do viver. Queridos, nós precisamos voltar, deixar Jesus entrar na nossa vida, sentar no trono do nosso viver e ocupar a nossa vida. Mateus capítulo 16, versículo 24 fala assim, Jesus falando: então Jesus disse para os seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tomar a cruz de Cristo não é o seu esposo, não é a sua esposa. A cruz que Jesus está mencionando aqui não são as dificuldades que você tem enfrentado na sua casa, no seu trabalho, apesar de fazer parte da vida. A cruz que Jesus está colocando aqui é o fato que mesmo em meio a todos esses problemas, você continua firme, você continua seguindo, obedecendo e deixando Jesus comandar a sua vida. Isso é tomar a cruz e seguir a Jesus. Isso é fazer com que Jesus se torne realmente o Senhor da sua vida. E tornar Jesus como o Senhor da sua vida vai muito mais além do que vir à igreja, vai muito mais além do que fazer o ano bíblico, vai muito mais além do que você estudar a lição da escola sabatina, vai muito mais além de você talvez até dar estudo bíblico e trazer uma pessoa para a igreja. Queridos, tornar Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, é você deixar com que Ele conduza a sua vida. Mas como isso? Quando você faz a leitura da Bíblia, o Espírito Santo atua na sua vida. Quando você dobra os seus joelhos e fala com Deus, o Espírito Santo atua na sua mente e vai interiorizando isso na sua vida. Quando você começa a viver Cristo Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, isso faz toda a diferença. Sabe, tornar Jesus real e verdadeiro é quando você nega-se a si mesmo e passa a fazer aquilo que Jesus pede para fazer. O que é que Jesus pede para fazer? Leia a palavra. O que é que Jesus pede para viver? Leia a palavra. Você quer conhecer mais Jesus? Você tem o desejo de viver essa experiência com Jesus? Para que você possa chegar e responder a pergunta: quem é o Senhor da sua vida? Será que você hoje teria a coragem e a honestidade de dizer para você mesmo: Jesus é o Senhor da minha vida? É Jesus quem conduz a minha vida familiar? É Jesus quem conduz a minha vida financeira? É Jesus quem conduz a minha vida social? É Jesus quem conduz o meu ministério?
É Jesus que conduz a minha vida religiosa. É Jesus quem conduz realmente tudo em minha vida? Ou será que você, como eu, muitas vezes, dobramos os joelhos, falamos: Senhor, coloco a minha vida em tuas mãos. Aí depois que você levanta, você tira a sua vida das mãos de Jesus e fala: deixa que eu sigo. Sabe, é confiar. Tornar Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, é entregar. E isso você só vai conseguir entender se você passar a experimentar, você passar a ter uma real experiência com Deus. Assim como Jesus falou, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. A pergunta para você é: Jesus é o Senhor da sua vida? Jesus, Ele é o caminho para você? Jesus, Ele é a verdade para você? Jesus, Ele é a própria vida para você? Se você tem alguma dificuldade de entender isso, eu digo para você: bem-vindo ao clube, porque conhecer Jesus é uma vida de experiência. Não é algo que você venha ao culto, venha, assista uma live como você está assistindo e fala: agora tudo vai mudar. São todos os dias. Você tem que deixar o seu orgulho, deixar o seu eu de lado e perguntar: Deus, o que o Senhor deseja que eu faça? Eu quero convidar você a cantar neste momento e se entregar e se render aos pés de Jesus. E após o nosso louvor, nós então iremos ter o nosso momento de oração, de entrega total, para que Jesus possa ser o Salvador e o Senhor da nossa vida. Você que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. Sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todos se confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome.
todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés, ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim confessarei, e céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Quero convidar você que está aqui, ficar em pé, e você que está nos acompanhando, fechar os seus olhos, e nós vamos orar agora por você. Grande Deus, nós queremos ter realmente uma experiência real contigo. É o nosso desejo em nosso coração viver nessa jornada, mas com o Senhor ao nosso lado. Realmente sendo o nosso Deus, realmente sendo o nosso Senhor, realmente sendo o nosso Salvador, Pai. Nós somos tão pequenos, fracos, somos um peixe no aquário, Senhor. Por favor, venha nos dar, através do Teu Espírito Santo, a vontade de estudar a Tua Palavra para Te conhecer verdadeiramente. Venha nos dar, Senhor, o desejo e a prática também de fazer a leitura diária contigo, Pai. E que Teu Espírito Santo venha mover a nossa mente, trazendo as verdades, nos ensinando a caminhar, nos ensinando, Senhor, a verdade e nos ensinando a vida também. Que isso possa acontecer, que realmente o Senhor possa ser o alfa e o ômega, que nós possamos Te louvar, que nós possamos nos render diante de Ti, Senhor, pois o Teu nome é o nome digno de ser louvado.
e que isso aconteça, Pai, não somente nos louvores, mas através da nossa vida. Nessa semana que está se iniciando, nós queremos lhe pedir a tua bênção. Nós queremos lhe pedir, Senhor, que o Senhor possa enviar o seu anjo mais poderoso sobre todas as pessoas que estão nos acompanhando online, que estão nos acompanhando aqui na igreja. Senhor, que nessa semana nós possamos sentir a tua presença, que nessa semana nós possamos realmente ter um encontro contigo, Senhor. Nós temos tantas pessoas que estão lutando com a enfermidade. Senhor, visita cada uma delas, estende sua mão poderosa, Senhor, restabelece a saúde delas, se for assim na tua vontade, Senhor. Restabelece também, Senhor, o encontro contigo diário de todos nós, e que isso possa fazer com que a nossa fé possa crescer, a nossa comunhão possa crescer, a nossa esperança no breve retorno do Senhor nas nuvens dos céus. Senhor, que o nosso desejo possa estar contigo em breve nas mansões celestiais. E que esse, Senhor, possa ser o desejo que nos impulsione a cada dia ter um relacionamento contigo, Pai. Nos dê uma noite maravilhosa na sua presença, mas de maneira muito especial, visite a nossa irmã Lazinha, Pai, que está lutando contra a doença. Por favor, Senhor, esteja com ela, com os familiares, restabeleça a saúde dela, de acordo com a tua vontade. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma ótima semana para você e que Deus abençoe.